E aí, pessoal, as dicas de português de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de concordância verbal. Eu vou deixar a primeira parte, para quem ainda não viu, na descrição desse vídeo. E como eu disse, é um assunto bem extenso e ele deve ser analisado com calma. Então, vamos lá. Então, revisando o que já foi visto no primeiro vídeo, a concordância verbal ela é a relação estabelecida entre sujeito e verbo, onde o verbo ele deve estar concordando com o sujeito, como se fosse uma espécie de acordo que os dois devem fazer. Então a gente tem esses dois exemplos rápidos que a gente já viu anteriormente. Eu adoro quando vocês falam. Eu está no singular, então o adoro ele também vai para o singular. E vocês falam, vocês plural, o verbo falam, também plural. Maria e Catarina entraram na sala. Duas pessoas, plural, então o verbo vai para o plural. Entraram na sala. Então, no vídeo de hoje, a gente vai focar mais nas regras para sujeitos compostos. Para quem não lembra, sujeitos compostos são sujeitos que têm mais de um núcleo. Então, primeiro caso, sujeitos formados por sinônimos. Nesse caso, o verbo pode ir para o plural ou fica no singular, tanto faz. Mas se ele ficar no singular, ele deve concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, briga e confusão são sinônimos, resumiram o jogo. Mas também estaria correto se fosse briga e confusão, resumir o jogo. Esse resumiu, ele vai concordar com o último núcleo, o confusão. Beleza? Segundo caso, sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Bom, nesse caso, ele pode flexionar para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo, bem parecido com o anterior. Por exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Então, a gente tem um supriu, está no singular, está correto. Também seria correto se fosse um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Beleza? Terceiro caso. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Então, vamos lá. Nesse caso, o verbo vai para o plural e ele concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Então, eu, Arthur e Samuel chegaremos pela manhã. Nesse caso, quem tem a prioridade aqui é a primeira pessoa singular. No caso, eu. Logo, se o verbo tem que ir para o plural, a primeira pessoa do plural é nós. Então, a gente vai fazer o verbo concordar com nós. Então, nós chegaremos pela manhã. Então, a frase fica, eu, Arthur e Samuel chegaremos pela manhã. Quarto caso, sujeitos ligado por ou, a partícula ou. Bom, quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito, o verbo vai para o plural. Por exemplo, doces ou chocolates desagradam ao menino. Eu estou me referindo aos dois, então ele tem que estar no plural, beleza? Já quando a partícula ou ela é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. Por exemplo, a menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas, por exemplo, se fosse as meninas ou a menina, aí eu teria que concordar com o último núcleo. Então, ficaria no singular. As meninas ou a menina esqueceu muitos acessórios. Quinto caso, sujeitos ligados por nem. Esse aqui é o mais simples. O verbo vai para o plural, independente de qualquer coisa. Por exemplo, nem filme nem série são comparáveis ao livro. Então, só colocar o verbo no plural que acabou. Sexto caso, sujeitos ligados por com. Bom, quando o com ele é usado como ligação, aí o verbo vai para o plural. Por exemplo, o ator com seus convidados chegaram atrasados. Então, eu estou usando o com para ligar o ator e seus convidados, então, plural. Quando o com ele é usado para representar em companhia de, o verbo ele concorda com o antecedente e o segmento, o que se segue, é grafado entre vírgulas. Por exemplo, a artista, com todos os seus auxiliares, mudou a data da exposição. Então, a gente vê aqui o com e o segmento entre vírgulas. Então, a gente já sabe que é para deixar o verbo concordando com aquele primeiro núcleo, no caso, a artista. Então, verbo singular. E para a gente finalizar, o último caso, o sétimo, sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto e não só como. Essas três expressões. Bom, nesse caso, o verbo ele vai para o plural
ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, tanto eu como ele participamos da aposta. Está correto. É o verbo no plural. Mas também pode estar correto, tanto eu como ele participou da aposta. O participou, ele está concordando com o ele. Beleza? Se fixar o que foi visto nas dicas de hoje, eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. E vamos lá. Então a gente tem a seguinte frase. O técnico com seus assistentes mudaram o rumo do jogo. Bom, a gente tem aqui o com e o segmento entre vírgulas. Então a gente já vê de cara que esse mudaram aqui, ele tá errado. Ó, o com e o segmento tá entre vírgulas. E esse mudaram aí tá errado, porque deveria estar no singular, porque eu tenho que concordar com o técnico. Então, o técnico com seus assistentes mudou o rumo do jogo. Ok? Segunda frase. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. A gente vê que preguiça e lentidão são sinônimos. Então, é aquele primeiro caso, sujeitos que são sinônimos. Então, pode ser tanto plural quanto singular. Ó, sinônimos. Então, tá correto. Preguiça e lentidão destacaram aquela agência. E também estaria correto se eu só colocasse destacou aquela gerência, porque aí eu estaria concordando com lentidão, que é o último núcleo do sujeito, beleza? Bom, e pra gente finalizar, plantas ou rosas é sempre bem-vindas. Tá, um pouco estranha essa frase, mas vamos analisar por quê. A gente tem aqui no meio a partícula ou, e a gente sabe que. Então, quando a ação verbal ela está se referindo a todos os elementos do sujeito, o verbo ele tem que ir para o plural. Então, está incorreta. O certo seria plantas ou rosas são sempre bem-vindas. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, eu sempre peço para que deixem aí nos comentários ou entre em contato comigo. E é isso aí. Obrigada.